Estamos aqui na casa do Senhor, nesse culto de louvor, de adoração, e que bom que você está aqui. Você decidiu vir ao melhor lugar, é na casa do Pai, na casa do nosso Deus. Então se sinta muito bem aqui, aqui também é a sua casa, e que Deus continue abençoando a sua vida e possa continuar falando ao seu coração. Amém? Bom, já para adiantar um recado importante, nós vamos em breve ter um movimento muito especial, que é o movimento da Semana Santa, não é? Estamos chegando aí nesse período tão especial para a nossa igreja, Semana do Calvário, a Semana Santa. Então você precisa se envolver, convidar os amigos para que estejam conosco. Nós vamos fazer da seguinte forma: no dia 13, no dia 12, começando o Impacto Esperança, nós vamos ter o impacto local pela manhã, convidando aqui as pessoas, os amigos, os vizinhos aos arredores da igreja. E no dia 13 de abril, que é o domingo, nós vamos começar lá no ginásio do Colégio Adventista, porque lá nós vamos ter uma grande concentração com as igrejas aqui de União dos Pomares. Vamos ter uma programação especial com o pastor Rafael Santos, com a sua esposa, que estará louvando. Então nós vamos começar a Semana Santa juntos lá no ginásio do Colégio Adventista. E após os outros dias, na segunda, terça, vai ser aqui na igreja, tá bom? Então, de maneira especial, se prepare para esse momento. Vamos ter realmente batismo, louvor, a pregação. E também no sábado à tarde, então o Impacto Esperança vai ser de manhã aqui, com as ruas próximas, e à tarde a gente vai ter uma grande concentração também envolvendo todas as igrejas de União dos Pomares. Vamos começar aqui no ginásio, que é no início da cidade, acho que Manuel Barros, nome, né? E nós vamos em trajeto, fechando ali na Praça Rocha Cavalcante, tudo bom? Então nós vamos mobilizar os desbravadores, os aventureiros, os irmãos da igreja, toda a igreja vai estar mobilizada para esse dia, tá bom? Vamos ter a turma do nosso amiguinho, vamos ter feira de saúde. Então vai ser uma grande mobilização para começarmos no outro dia a Semana Santa, tá bom? Então se envolva, ore e participe, porque vai ser um lindo movimento para a glória de Deus. Amém? Nós queremos deixar registrado aqui também a presença dos nossos amigos, que nos dá uma alegria de estar conosco aqui. É a Daiane. Cadê a Daiane? Para conhecer você? Seja bem-vinda, Daiane. Que bom recebê-la aqui, viu? A Maria. Cadê a Maria? Maria? A Maria ali. Tudo bem, Maria? Deve ser Maria alguma coisa, não? Maria José. Muito bem. A Sheila, que está conosco também, obrigado pela presença. A Graziela, ali atrás, muito bom ter você aqui. E o Tadeu e a sua família, está ali atrás. Muito bom. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Obrigado pela presença. Que o Senhor continue derramando sobre você e sua família ricas e preciosas bênçãos. Amém. Amém. Deixa eu pedir o Carlinhos que me ajuda a colocar mais aqui embaixo, minha voz já não está tão boa aí, eu vou ficar mais perto comigo. Muito bem. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Eu queria fazer com vocês uma reflexão aqui na Bíblia, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Por favor, abra sua Bíblia. Os nossos amigos que não vieram com a Bíblia, nossos irmãos podem auxiliar para que você acompanhe o texto bíblico. Não se preocupe, a gente não vai ler o nosso texto apenas aqui, vamos nos concentrar nessa narrativa de Marcos, capítulo 2. Bom, vamos ler do verso 1 ao verso 12. Ok? Marcos capítulo 2, verso 1
ao verso 12. Amém? Amém. Todos encontraram aí? Como todos encontraram, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração, para a gente poder ler a palavra de Deus, para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Já recebemos as Tuas bênçãos através do louvor, da oração, já expressamos nossa adoração através dos recursos que o Senhor coloca em nossas mãos, mas agora é a parte mais importante, que é vamos abrir a Tua palavra. Aliás, ela está aberta já em nossas mãos, mas que ela esteja também aberta no nosso coração. Amém. Para que sejamos humildes e possamos nos submeter à Tua palavra. Que o Senhor fale conosco agora através da Bíblia, que não seja só papel e tinta que esteja em nossas mãos, mas a Tua poderosa palavra. Pedimos do Espírito Santo que nos auxilie no entendimento dela. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. O texto diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico, levado por 4 homens, que não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam ali e arrazoavam, pensavam no seu coração: por que ele fala desse modo? Isto é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo no seu espírito que eles assim arrazoavam, pensavam entre si, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Amém. Essa é uma experiência bem conhecida na Bíblia, talvez você já ouviu, já leu na palavra de Deus, a narrativa do milagre do paralítico de Cafarnaum. O Evangelho de Marcos, ele retrata Jesus como um homem da ação. Quando você lê o livro de Marcos, você vai perceber que Jesus sempre está em ação, em atividade. Porque esse foi o objetivo de Marcos: mostrar Jesus fazendo, em ação. Por isso que você vai encontrar muito alguns advérbios no livro de Marcos, como por exemplo, logo, imediatamente. É bastante comum a gente encontrar isso no livro de Marcos, porque esse é o objetivo dele. Marcos apresenta poucos ensinos, mas ele apresenta muitos milagres. Ele quer mostrar Jesus em ação. Mas a maior ação que Jesus fez no Evangelho de Marcos não foi os milagres, não foi as curas. A maior ação, a maior atitude de Jesus descrita no Evangelho de Marcos foi ele ter morrido na cruz para salvar. Esse é a maior ação, a maior atitude, a maior demonstração de amor de Jesus por cada um de nós. Mas aqui está a narrativa
do paralítico de Cafarnaum. E Marcos começa dizendo o seguinte: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Cafarnaum era uma vila pequena, um vilarejo, um povoado, como alguns têm por aqui na região, né? Tanto é que Cafar quer dizer justamente isso: povoado, vila, vilarejo. E Naum é o profeta Naum, inclusive ele tem um dos livros escritos na Bíblia. Possivelmente esse lugar se chamava assim porque esse profeta viveu algum tempo ou passou por lá, então leva o nome dele. Cafarnaum quer dizer vila de Naum, povoado de Naum, vilarejo de Naum. O interessante é que Marcos diz assim, que ele entrou de novo em Cafarnaum. Isso quer dizer que Jesus sempre estava indo a Cafarnaum. Não era a primeira vez que ele estava em Cafarnaum. Ele já tinha ido outras vezes. E ele entrou de novo. O que se dá a entender no livro de Marcos é que Cafarnaum se tornou como se fosse assim, o quartel-general do ministério de Jesus para a região da Galileia. Jesus pregava, mas sempre voltava para Cafarnaum. Cafarnaum era como se fosse um suporte para o ministério de Jesus, como se fosse a base do seu ministério, né? O centro do seu ministério, para que ele pudesse ali pregar naquelas regiões da Galileia. O que me deixa interessante, o que nos deixa interessado aqui no texto, é que em Cafarnaum, Marcos diz que ele estava em casa. Não é isso que diz o texto? Quando ele voltou para Cafarnaum, ele estava em casa. A pergunta é, de quem era essa casa? Porque, pelo que você conhece da Bíblia, Jesus tinha uma casa para morar? Não. Pelo que a gente conhece da Bíblia, os registros, né, da vida de Jesus, descrita nos Evangelhos, a gente sabe que Jesus não tinha uma casa para morar. Ele vivia de lugar em lugar. Não tinha um lugar para ficar, ele não tinha uma casa própria dele. Mas a Bíblia diz, o Evangelho de Marcos narra essa história dizendo que Jesus estava em casa. E ele não especifica que casa é essa, dá a entender que essa casa era a casa de quem? De Jesus, não é verdade? Mas quando você vai estudar o capítulo inicial de Marcos, na verdade, essa casa é a casa dos irmãos Simão e André, que moravam em Cafarnaum. Era a casa deles. Mas a presença de Jesus era tão constante, era tão comum Jesus estar na casa de Simão e André, e a casa de Simão e André tornou-se o quê? A casa de Jesus. Então, quando Marcos foi descrever o acontecido, ele disse que Jesus estava em casa, porque a casa de Simão e André era tão familiar para Jesus, que também se tornou a casa de Jesus. E eu fico pensando, será que a minha casa também é a casa de Jesus? Será que a presença de Jesus é constante na minha casa? Será que na minha casa a presença de Jesus é sempre bem-vinda? Será que na minha casa Jesus também se faz presente todos os dias? Será que eu poderia dizer que a minha casa também é a casa de Jesus? São perguntas para a gente refletir, na verdade. Mas uma coisa é certa, meus queridos amigos, é que Jesus quer fazer da nossa casa a casa dele. Amém? Mas a principal casa que Jesus quer habitar não é só a nossa casa física, estrutural, mas é a casa da nossa vida, é o nosso coração. Por isso que Apocalipse diz assim, capítulo 3: eis que estou à porta e bato. Essa porta é o símbolo da sua vida, é a porta do seu coração, que Jesus está batendo. E ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, comerei com ele e ele comigo. Jesus quer ter esse relacionamento íntimo com você. Jesus quer ter o domínio da sua vida, da sua casa, da sua família. Jesus quer ser o Senhor da tua vida. Ele quer a totalidade do teu coração. Por isso que ele está batendo.
na porta do seu coração e do meu coração. Por isso que Ele quer entrar, invadir a nossa casa no bom sentido e ser o Senhor da nossa casa. Amém? Agora, você percebeu no texto que na casa de Jesus, vamos falar assim, que é a casa de Simão e André, nós vamos falar da casa de Jesus. Quando as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em casa, o que aconteceu naquele vilarejo? É comum de uma cidade pequena, né? Todo mundo fica sabendo das coisas. Não se existia a tecnologia que a gente tem hoje, não se existia o WhatsApp, né? Alguém poderia mandar um WhatsApp e falar: Jesus está em casa, vamos lá. Então, mas a Bíblia diz que quando as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em casa, elas foram todas para a casa de Jesus. A Bíblia diz que eles afluíram tanta gente que foi para a casa de Jesus, tantas pessoas que queriam ouvir Jesus, e a casa ficou abarrotada de gente. Não é isso que diz a Bíblia? E não cabia lugar para mais ninguém. É lógico que era uma casa simples, uma casa pequena, então logo encheu de gente, ao ponto de não caber mais ninguém, nem do lado de fora, nem do lado de dentro. A casa de Jesus ficou tomada de pessoas. Agora, o curioso é que nessa casa cheia de gente, havia todo tipo de pessoas. Percebeu? Não havia só pessoas assim que foram lá para ouvir, que foram lá de coração aberto, não é? Existia todo tipo de pessoas ali. Existia pessoas que foram para a casa de Jesus por serem curiosas para saber o que ia acontecer. Existia pessoas ali que queriam ouvir os ensinos de Jesus, que achavam interessantes ele pregar. Existiam ali pessoas também invejosas. Percebeu ali? Dentro desse grupo que estava lá na casa de Jesus, existiam pessoas invejosas. Existiam críticos ali, não existia? Tanto é que quando Jesus disse que deu perdão dos pecados para o paralítico, alguns ali começaram a cogitar no seu coração, começaram a pensar e criticar Jesus porque Jesus estava fazendo aquilo. Existiam ali pessoas para serem curadas, existia um paralítico. Então, na casa de Jesus, queridos irmãos, existia uma diversidade de pessoas diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós pensamos que na casa de Deus só existem pessoas perfeitas, mas não é assim. Na casa de Jesus existem pessoas que estão lutando contra os seus pecados, são pessoas imperfeitas. E muitas das vezes a gente não tem essa maturidade para dizer assim: mas fulano é da igreja, né, da casa de Jesus, como é que é assim mesmo? Às vezes você pode até se decepcionar por uma pessoa que é da casa de Jesus, mas que isso não seja um empecilho para você enxergar a Cristo, porque o nosso modelo é Jesus Cristo. E por mais que foram pessoas imperfeitas que estavam ali, Jesus não expulsou nenhuma delas. Sabe por quê? Porque Ele queria transformar todas. A casa de Jesus, queridos, é como se fosse, alguns dizem assim, né, que eu até concordo com parte, dizem que a casa de Jesus é como se fosse um hospital, não é? Onde tem pessoas doentes, não só doentes fisicamente, mas doentes do coração, e que precisam ser transformadas e curadas da sua alma. Então, enquanto a casa de Jesus não é um lugar perfeito, porque são pessoas imperfeitas que convivem ali, mas por outro lado, queridos, a casa de Jesus é um lugar de transformação. Amém. A casa de Jesus é um lugar onde Jesus cura e transforma aqueles que estão disponíveis e sensíveis à voz do Espírito de Deus. Você sabe por quê? Porque na casa de Jesus, o que é que ele estava fazendo lá? Ele estava anunciando a sua palavra. E a palavra de Jesus tem poder. Diga amém. Amém. A palavra de Jesus tem autoridade e poder, irmãos, para transformar a nossa vida. Amém. Então, não importa qual é o seu pecado, não importa qual é o seu mal, não importa qual a sua paralisia,
com as suas dificuldades, as suas lutas, os seus anseios, as suas limitações, nós cremos que a palavra de Deus tem poder para nos transformar. Enquanto a casa de Jesus são lugares de pessoas, uma reunião de pessoas imperfeitas, mas ainda é um lugar de esperança, amém? Ainda é a ferramenta que Deus tem para levar esperança, conforto, consolo para as pessoas. A casa de Jesus ainda é um lugar de esperança para o mundo que está perdido. Não é o melhor lugar, não é um lugar de gente perfeito, mas ainda é a luz em meio à escuridão. É o instrumento que Deus tem, é a sua igreja, a sua casa, para levar salvação e transformação a todos nós. Deus seja louvado, porque Jesus tem a sua casa e a sua igreja. Agora, o cerne da história dessa narrativa é o paralítico, não é? Porque esse homem, a gente não sabe há quanto tempo ele era paralítico, mas a Bíblia diz que ele, possivelmente, pelo anseio, ele tinha vontade de se encontrar com Jesus. Ele tinha ouvido falar do Mestre Jesus. E por muitos anos ele estava paralítico, e por conta dessa deficiência ele não podia ir até Jesus. E existe uma escritora chamada Ellen G. White, e ela escreveu um livro chamado Desejado em Todas as Nações, e ela comenta justamente esse episódio. E ela diz que esse homem, ele já ansiava se encontrar com Jesus desde a primeira vez que Jesus foi a Cafarnaum. Porque Jesus saía de Cafarnaum e depois voltava. Lembra que a gente falou? Desde a primeira vez nasceu no coração desse homem a esperança de que se ele tivesse contato com Jesus, Jesus poderia resolver o seu problema. Só que esse homem não poderia se deslocar. A gente não sabe se a casa dele era perto da casa de Jesus, né? Mas uma coisa é certa: esse homem encontrou o quê? Amigos. Esse homem encontrou amigos que queriam ajudá-lo, que disseram assim: já que ele não pode ir, nós vamos levá-lo. Já que ele não tem condições de ir, nós vamos carregá-lo para Jesus. Amém? Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os seus amigos, as suas amigas de verdade, são aqueles que te levam para Jesus. Amém. Porque às vezes o seu ciclo de amizade tem pessoas que estão te afastando de Jesus. Esses não são os seus amigos. Eles se dizem ser, mas você perceber que um amigo, ele está tirando você do caminho de Jesus, ele está te afastando da igreja, ele está te afastando da palavra, dos princípios da palavra de Deus, saiba que esse não é teu verdadeiro amigo nem amigo. Porque um verdadeiro amigo, ele se preocupa com você, ele se preocupa com a tua salvação. O verdadeiro amigo e amiga é aquele que te impulsiona para Cristo, para a igreja, para a palavra. O verdadeiro amigo é aquele que te influencia para as coisas de Deus. Esse é o teu amigo. Esse você pode saber que é o teu Deus, a tua salvação, a tua prosperidade. Então olha, guarda no coração esse conselho: se aproxime de quem te aproxima de Deus. Amém? Amém. Cuidado com as suas amizades, porque esses eram verdadeiros amigos, que eles compraram, né, eles abraçaram a causa e disseram assim: nós vamos conduzi-los até Jesus. E foi isso que eles fizeram. E queridos, olha, muitas das vezes tem pessoas que não vão vir para a igreja, para a casa de Jesus, a não ser que você faça isso. Muitas vezes é preciso que nós sejamos o instrumento nas mãos de Deus para trazer as pessoas para a casa de Jesus. Senão, de outra forma, ele nunca virá. Tem pessoas que precisam ser carregadas até Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque aqueles homens sabiam que não podiam curar o paralítico. Eles sabiam que não podiam perdoar o paralítico. Eles não tinham poder para isso. Perdoar, curar,
Transformar é Jesus que faz. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Carregar as pessoas até Jesus, esse é o seu trabalho. É o nosso trabalho. Eu não tenho poder para curar você não, mas Jesus tem. Então a minha parte é levar, é colocar pessoas na presença de Jesus, colocar pessoas na casa de Jesus. Então nessa Semana Santa de maneira especial, pensa nisso. Tem pessoas que são teus amigos, anda uma segunda milha com eles. Pastor, já convidei, convida de novo. Vá lá na casa dele, ofereça ajuda, mas traz ele para assistir a Semana Santa. Traga ele para ouvir a palavra de Deus. Ande uma segunda milha. Foi fácil para esses amigos? Quando chegaram, encontraram um empecilho, não foi? Qual era o problema? Casa cheia. E Marcos diz assim, ele não conseguiu entrar, não conseguiu se aproximar de Jesus por causa da multidão. Cuidado com a multidão. Na Bíblia a gente encontra várias pessoas que tiveram dificuldade de se aproximar de Jesus por causa da multidão. Quais são as multidões que estão impedindo que você entregue a sua vida por completo a Cristo? Você precisa pensar nisso. Tire as multidões do teu coração, ou tente romper essas multidões, porque elas às vezes são um empecilho para que você não se aproxime de verdade de Jesus Cristo. Mas aqueles homens estavam determinados a levar o seu amigo para onde? Para Jesus. Eles tentaram de todas as formas colocar o paralítico na presença de Jesus, mas a casa estava muito cheia, não cabia mais ninguém. E por mais que eles chegassem carregando o paralítico e gritassem na porta, por favor, nos deixe entrar, nós precisamos colocar esse amigo, esse homem na presença de Jesus, a gente precisa colocá-lo perto de Jesus, abra um espaço. E eles gritavam, imagino isso, que eles gritavam desesperadamente, mas ninguém ouviu, ninguém abriu espaço, as pessoas ignoraram simplesmente. E olha só que ironia, né? Por que aquele paralítico não conseguiu entrar pela porta na casa de Jesus? Porque os que estavam dentro da casa não permitiram que ele entrasse. Vale uma reflexão para nós. Porque às vezes o problema das pessoas entrar às vezes é os que estão dentro da casa. E por isso que a gente precisa refletir se eu estou sendo uma pedra de tropeço, não é? Se eu estou sendo um canal de bênção para acolher as pessoas que precisam ser acolhidas na casa de Deus. Mas olha, eles não desistiram. E o que eles fizeram? Procuraram outra alternativa. E eles foram por cima, não é isso? Eles subiram, abriram um buraco na casa de Jesus. Naquela época era mais fácil, né? Os telhados eram de palha, de argila. E aí era mais fácil você fazer um buraco. Se fosse um telhado assim como o de hoje, era mais trabalho. Mas aqueles homens determinados subiram no telhado, fizeram um buraco e eles amarraram cordas na maca do paralítico e eles baixaram vagarosamente o paralítico. E eles sabiam exatamente onde Jesus estava pregando dentro da casa. E olha, quando aquele paralítico ele é introduzido na presença de Jesus, você sabe qual foi a primeira palavra, as primeiras palavras que saíram da boca de Jesus? Filho, os teus pecados estão perdoados. Você pode pensar, mas pastor, aquele paralítico ele foi ali para ser curado da sua paralisia. Por que Jesus logo no imediato já não curou da sua paralisia? Sabe por quê? Porque existe uma paralisia ainda mais grave no coração daquele homem. Ele precisava ser curado primeiramente na sua alma, no seu coração. Aquele homem vivia com uma consciência pesada, ele vivia com um fardo na sua alma. Ele escutava das pessoas da sua época que entendiam, esse era o entendimento da época de Jesus. Quando a pessoa adquirisse alguma doença, alguma paralisia,
Aquilo ali era o castigo de Deus punindo os seus pecados. Era assim que imaginavam as pessoas na época de Jesus. Tanto é que quando Jesus passou perto de um cego, e os discípulos perguntaram para ele em João capítulo 9, Senhor, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Imaginou isso? As pessoas tinham esse entendimento, que a pessoa sofria por castigo de Deus, porque Deus estava o castigando em mim, ele foi rebelde e desobediente. E por isso que aquele homem vivia buscando alívio para o seu coração. Então a primeira cura que Jesus quis dar para ele, queridos, foi a cura do coração, a cura da alma, a cura do espírito, porque para Jesus essa é a principal cura que Ele quer nos oferecer. Amém? Porque pensa comigo, quantas pessoas foram curadas por Jesus? Várias pessoas, mas nem todas elas, e eu digo a minoria, foram seguidoras de Jesus. Jesus curava as pessoas e depois elas esqueciam, abandonaram o caminho. Ontem eu preguei lá em Santana do Manoel sobre os 10 leprosos. Foi isso? Está lá em Lucas 17. Jesus curou 10 leprosos de uma vez só. Agora a pergunta é, quantos voltaram para agradecer? Um só. E os 9 não voltaram. Você entendeu? Às vezes nós oramos a Jesus por uma cura física. Às vezes nós pedimos a Jesus que cure um familiar nosso de uma doença terminal ou de uma enfermidade. E Jesus tem poder para fazer isso, irmãos. Jesus não curou só aqui, nesses relatos do Evangelho. Jesus cura hoje também. Mas deixa eu dizer uma coisa para você no fundo do coração. Isso não é o mais importante. O mais importante é que o seu coração e o meu coração seja curado por Jesus. Existem traumas em nossa vida, existem mazelas dentro de nós que precisam ser transformadas por Jesus. Existe um perdão, que é a principal cura que Deus quer nos dar, que precisa ser curada por Jesus. Então é melhor você chegar no céu, às vezes, não com enfermidade, porque eles vão tirar a sua enfermidade, mas é melhor que você chegue lá assim, mas seja curado da alma. Vou dizer uma coisa para você. Quando você e eu entendemos, pedimos a Jesus essa cura do coração, eu não sei o que é, às vezes é falta do perdão, é falta do compromisso com Deus, eu não sei o que se passa no seu coração, mas quando você clama a Jesus, pedindo a Ele que o cure de dentro para fora, essa oração ela é atendida imediatamente. Jesus tem prazer em fazer isso, de ouvir a oração de um coração sincero que deseja que Ele cure lá no mais íntimo do seu coração. Eu não sei o que é, mas Deus sabe. Esta cura Jesus está disposto a fazer. Por isso que Ele disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. E quando aquele homem escuta isso, ele tem paz na sua vida. Mas como Jesus ele faz a obra completa, porque alguns que estavam ali começaram a duvidar e blasfemar, disseram assim: não, como é que pode ser isso? No seu coração eles pensavam quando Jesus disse essas palavras. E Jesus disse assim: olha, vocês estão pensando assim no coração de vocês, por quê? Porque é mais fácil dizer para esse paralítico: os pecados estão perdoados, ou dizer: levanta, toma o teu leite e anda. É mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, não é? Porque eu não sei se realmente o perdão aconteceu, eu posso dizer. Mas Jesus, para mostrar que é Deus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, Ele diz assim: olha para o paralítico. Eu imagino que nesse momento ele está com um semblante de paz, porque teve a certeza do perdão dado por Cristo.
E ele olha para o paralítico e diz assim: eu te mando, levanta. Queridos, quando a voz de Jesus ela entrou no ouvido, ela se fez ouvir para aquele paralítico, a Bíblia diz assim que ele se colocou em pé imediatamente. Amém? Com toda a elasticidade e o vigor da juventude. Um homem que já estava apodrecendo pela paralisia, mas diante da voz de Jesus, da voz poderosa de Jesus, ele se colocou em pé. O poder de Cristo corria nas suas veias e cada parte do seu corpo voltou a funcionar imediatamente. Isso é maravilhoso, não é verdade? Que voz poderosa é essa, pastor? É a voz que criou tudo. Porque a Bíblia diz no Salmo 33 que ele falou e tudo se fez. Tudo que você contempla nesse mundo veio à existência pela poderosa voz de Jesus, o nosso Criador. Amém. Ele simplesmente falou e apareceu. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa mesma voz que foi ouvida por esse paralítico e curou a sua enfermidade imediatamente, um dia ela será entoada para todo esse universo. Quando Jesus voltar pela segunda vez, a voz dele vai ser ouvida por todos nós. Amém. E os mortos que estão na sepultura, que forem fiéis a Jesus, pela sua voz, vão tornar a existência. Amém. Essa voz, ela vai ser novamente entoada para todos puderem ter o privilégio de ouvir. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Para alguns, essa voz vai ser algo desesperador. Alguns não vão querer ouvir a voz de Jesus. O livro do Apocalipse, no capítulo 6, ele descreve esse exato momento, quando Jesus estiver voltando, com milhares de anjos ao seu redor, e quando ele chamar os seus escolhidos. Muitos que não estarão preparados para esse dia, eles vão dizer assim: fuja de nós. Eles vão pedir a morte, que as pedras caiam sobre nós. Livre de nós a voz do Cordeiro. Nós não queremos ouvir a voz, porque saberão que estarão perdidos. Queridos, por isso que hoje deve ser o nosso preparo. Por isso que hoje essa voz poderosa, essa voz maravilhosa, ela sussurra aos teus ouvidos, ela apela ao teu coração. Essa voz poderosa fala com você todos os dias. Amém? E ela fala dizendo: filho, filha, eu preciso ser o Senhor da sua vida. Há algo ainda que eu preciso transformar no teu coração. Existem lugares na tua vida que eu ainda não sou o Senhor, mas eu quero ser. Eu estou batendo a porta do seu coração. Eu também quero perdoar os teus pecados. Eu quero trazer paz para a sua vida. Eu quero transformar aquilo que precisa ser transformado. Mas eu preciso que você abra a porta do seu coração. Eu preciso que você se coloque sobre a minha palavra, para que eu transforme você. Para que naquele dia, quando você ouvir a minha voz, o seu coração se alegre. E você possa dizer: esse é o meu Deus a quem eu esperava. Esse é o meu Deus que tantas das vezes eu ouvi a sua voz no meu coração. E essa voz eu a conheço, porque a Bíblia diz que as suas ovelhas ouvirão a sua voz e se unirão a um só aprisco.
É isso que Jesus quer fazer conosco. Amém? Agora eu quero encerrar a mensagem e dizer uma coisa para você. Você levar contigo no teu coração. Aquele paralítico chegou à presença de Jesus de uma maneira inusitada. Mas ele saiu totalmente transformado. Amém? Transformado da alma, do coração, transformado do físico. Ele não mais precisou sofrer as dores da paralisia. E é isso que Jesus faz conosco. Quando nós chegamos a Cristo, nós chegamos paralíticos de todas as formas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É impossível, uma vez que você venha para Jesus, que você tenha um encontro real com Jesus, que você continue paralítico. Uma vez que nós nos encontramos com Jesus, Jesus transforma a nossa vida. Amém? Amém. Às vezes quando nós chegamos para Jesus, chegamos a si mesmo, mas é impossível permanecermos a mesma pessoa após o encontro verdadeiro com Cristo. Aquele paralítico chegou carregado na casa de Jesus, mas ele saiu carregando a sua marca. Que bênção! Olha o que Jesus faz. Chegou carregado e saiu carregando. E é assim que Jesus faz conosco. Amém? Jesus nos promete transformar o nosso coração. Amém? Você não é mais a mesma pessoa quando você conhece a Cristo Jesus. Porque acontece o milagre da transformação do caráter, da vida, do costume, do coração. Tudo Jesus vai mudando na sua vida. Amém? Sabe uma coisa interessante? É que quando aquele paralítico ele tentou entrar ali na casa de Jesus, né, de todas as formas, ninguém deu espaço para ele, não é isso? Ninguém deu espaço. Mas o interessante é que quando aquele paralítico é transformado por Jesus, quando ele é curado, a Bíblia diz assim, que ele se retirou à presença de... Se ele se retirou da casa de Jesus, que não conseguia entrar, é porque na hora dele se retirar, as pessoas tiveram que abrir espaço para ele passar. Não existia espaço para ele entrar, mas existia espaço para ele. Mas por quê, pastor? Porque quando Jesus transforma a nossa vida, quando Jesus nos cura, a nossa vida, a partir desse momento, ela se torna um testemunho poderoso do poder de Deus. Amém? E contra fatos não há argumento. As pessoas ignoraram a voz, o pedido daquele paralítico e dos seus amigos, mas elas tiveram que abrir espaço para um homem novo e transformado pelo poder. Amém. É isso que Jesus faz conosco. Mas para encerrarmos, sabe o que me deixa mais triste nessa história? É que alguns saíram da casa de Jesus sem ser transformados. Nesse episódio, apenas esse paralítico e os seus amigos que tiveram fé, porque a Bíblia diz assim, vendo-lhes a fé dos homens, dos seus amigos e do paralítico, pela fé eles receberam a bênção. Mas por que alguns que estavam ali, ou pelo menos a maioria que estava ali na casa de Jesus, não receberam a bênção desejada? Sabe por quê? Porque o coração não estava pronto para isso. Porque existia ali corações trancados para receber a graça de Deus. E eles perderam uma oportunidade tremenda de poder, assim como um paralítico, sair da casa de Jesus curado e transformado. Sabe por quê? Porque o coração não deu lugar para Jesus. E eu pergunto nesta noite, e o seu coração, como é que está? Como é que está a sua vida? O seu coração está aberto para receber a graça de Jesus?
sua vida está aberta para que esse mesmo Jesus que está aqui hoje pela fé, Ele também quer dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. Ou será que você vai perder a oportunidade de estar na casa de Jesus e não sair daqui transformado por aí? As oportunidades às vezes são únicas. E o problema não estava com Jesus. Jesus queria curar a todos. Jesus queria sarar a todos. E nem todos estavam dispostos a ser curados por Jesus. Apenas aqueles que estavam receberam a bênção. E você está disposto a isso? Está disposto a abrir, escancarar o teu coração para que Jesus entre na sua vida de verdade? Se há alguma coisa que você precisa que Ele transforme, que Ele perdoe, é agora o momento de você fazer. Eu não conheço o seu coração, mas Deus sabe todos os recantos da sua vida. Ele sabe o que você precisa. E eu acredito que essa é a hora, esse é o momento de você orar a Deus e dizer: Senhor, eu quero também receber a tua bênção. Eu quero abrir o meu coração. Eu preciso ouvir a mesma voz que aquele paralítico ouviu quando disse que os pecados deles estavam perdoados e agora ele tinha paz no coração. Eu quero ter paz também, Senhor, no meu coração. Eu quero ter uma nova vida com o Senhor. Eu quero ter um coração transformado. Eu quero renunciar a tudo aquilo que não te agrada. Eu não quero continuar a minha vida como um paralítico. Eu não quero carregar essa paralisia que ainda tem dentro de mim. Eu quero que o Senhor cure agora e transforme. Ele vai fazer isso. Amém. Se você tiver esse desejo também, eu queria orar por você. E que você ficasse de pé, expressando esse desejo e a decisão do teu coração. Você pode ficar de pé. Eu queria chamar aqui a nossa amiga para cantar. Ela está aí? Não? Tá? Vai cantar? Então coloca aquela música de Cura, Senhor. Vamos amar, queridos, esse louvor. Cante com o seu coração. Faça desse louvor sua oração. Só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, mas sei que a multidão é grito. Jesus, filho de Davi.